Bom dia, sexto ano. Tenha uma ótima segunda-feira aí para todo mundo. Um abraço, né? Tô com saudade. Hoje eu vim gravar essa aula aqui porque a gente começa num assunto novo. Hoje eu vou falar um pouco sobre os múltiplos de um número natural. Vocês lembram que são números naturais? Né? São números usados para contar, são os números positivos. O conjunto dos naturais é representado pela letra N. Começa no 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vai embora, porque o conjunto dos naturais, ele é infinito, né? Hoje eu vim falar para vocês o que é um múltiplo de um número. Quando que um número é múltiplo de outro, né? O número 12, por exemplo. 12 é múltiplo de quem? Como que eu faço para saber? Um número é múltiplo do outro sempre quando ele for o resultado da multiplicação desse número por outro. Né? Então, eu vou escrever aqui para vocês, para deixar guardado. Um número é múltiplo de outro quando... Um número é múltiplo de outro quando... Vou escrever aqui. É resultado da multiplicação desse número por outro número natural, né? A gente só tá aprendendo os números naturais, então tá aí. Por exemplo, vamos ver. Eu peguei o exemplo do exercício 2 da página 42, que pede para escrever os múltiplos, os 4 primeiros termos, né? Então, eu quero saber quem são os múltiplos do número 9. Para descobrir quem são os múltiplos do número 9, eu vou fazer... Peraí, acabei de explicar que um número é múltiplo de outro quando ele é o resultado da multiplicação desse número por outro. Então, os múltiplos de 9 eu vou encontrar se eu multiplicar o 9 por outros números, né? Eu vou fazer os mais fáceis, mas vocês vão ver que o conjunto dos múltiplos dele é infinito. Então, eu vou começar com os 4 primeiros, porque também está falando no enunciado. Então, 9 vezes 0, 0, né? Se eu não tenho nada, vou multiplicar por 1000, vai dar 0. 9 vezes 1, 9. Tá aqui bonitinho. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. Eu acho que vocês já estão reconhecendo a nossa famosa tabuada, né? Que a gente fazia 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8 e assim por diante, né? A tabuada, quando a gente aprendia a tabuada e terminava, né? Ela serve bastante e ela traz muito raciocínio lógico para a gente, né? Através de fazer aquele monte de tabuada que vocês já fizeram, agora vocês têm um raciocínio para fazer a tabuada de números menores. Você vai ver que aqui vai aparecer do 15, do 120, do 200, do 105 e assim por diante. Então, eu vou escrever aqui, ó, quem são os múltiplos. Essa letra M representa múltiplo. Eu vou pôr entre parênteses o número, né? No caso aqui, ó, eu escrevi múltiplo de 9. Quem são os múltiplos de 9? E eu vou colocar os números que eu encontrei lá em cima. O 0, o próprio 9, o 18, o 27, e eu vou colocar 3 pontinhos, que significa que continua, né? Porque o conjunto dos múltiplos, ele é infinito. Vamos partir para o 15, eu vou usar o mesmo raciocínio. Eu falei que o número ele é múltiplo de outro quando ele é resultado da multiplicação desse número por outro número natural. Então, vamos fazer com 15. 15 vezes 0 igual a 0. 15 vezes 1 igual a 15. 15 vezes 2 igual a 30. 15 vezes 3 igual a 45 e assim por diante. Então, eu vou escrever
Ah, professora, mas você sabe de cor? Sei, mas se eu quiser fazer a conta aqui no cantinho, não tem problema nenhum. É só armar a continha. Aqui, ó, é que aqui fica mais fácil que você vê que daqui para cá, ó, nessa tabuada, a gente sempre vai somando 15, né? Mas não tenha vergonha de fazer um rascunho e escrever aqui. Deixa eu aumentar. E escrever aqui, ó. Não lembro quanto que é 15 vezes 3. Faz aqui, ó. 15 vezes 3. 3 é 5, 15 sobe 1. 3 vezes 1, 3. 1 que foi, 4, 45. Então, agora eu vou escrever aqui, ó. Quem são os múltiplos de 15? Qual é o conjunto? Ó, isso é importante, tá vendo? Que eu vou colocar o M, que significa múltiplo, abro parênteses, coloco o número aqui dentro, o número de quem são os múltiplos que eu vou escrever após isso. Por exemplo, quem são os números de 15? Os números de 15 são o 0, o próprio 15, o 40, o 30, já ia pulando 45, o 45 e continua porque o conjunto dos múltiplos é infinito, certo? Quem são os múltiplos de 120? Só que tá vendo que para achar os múltiplos a gente vai ter que fazer a multiplicação, não pode ter preguiça. 120 vezes 0, 0. 120 vezes 1, próprio 120. 120 vezes 2, 240. Ah, professora, eu não lembro. Não tem problema. Faz a multiplicação, a continha aqui, o cálculo aqui no cantinho. Faz no rascunho. Sempre falo, deixa um rascunho. Vai calculando. 120 vezes 3, 360. E assim por diante, né? Como pediu para escrever só 4, então eu vou escrever aqui. Os múltiplos de 120 são 0, 0, o próprio 120, depois que eu encontrei o 240, depois que eu encontrei o 360 e 3 pontinhos, porque o conjunto é infinito, certo? 200, esse aqui tá fácil, esse aqui nós vamos fazer rapidinho. 200. 200 vezes 0, 0. 200, porque parece com a tabuada dos 2, né? 200 vezes 1, 200. 200 vezes 2, 400. 200 vezes 3, 600. Então, tá aqui, ó. Vamos escrever bem caprichado. Conjunto dos múltiplos do número 200 são os seguintes números: 0, o próprio 200, o 400, o 600 e continua, porque o conjunto é infinito. Como pede para escrever só 4 aqui, ó, no enunciado, fica ali. 105, ou 105 vai dar mais trabalho, hein, professor? Porque aí eu vou ter que fazer o rascunho, não tem problema, né? 105 vezes 0, 0. 105 vezes 1, opa, 105. 105 vezes 2, quanto que dá 105 vezes 2? 210. 210. 105 vezes 3 igual. Gente, não tem problema. Se você não souber de cabeça, não tem problema. Você tem rascunho aí do lado, você faz a conta, certo? O importante é não errar. 105 vezes 3
Ah, professora, deu branco. Vamos fazer aqui embaixo, ó. Centro, 5 vezes 3. 3 vezes 5, 15, sobe 1, desceu 315. Então, tá aqui, ó. 315. Certo? Vamos escrever bem caprichado aqui. Os múltiplos de 105 são, talvez não caiba nessa linha, não tem problema, tá bom, gente? 0, o próprio 105, o 210, 315. Deixa eu passar por esse para baixo, senão não fica legal. 315 e 3 pontinhos para indicar que esse conjunto é infinito. O último, 45. Quem são os múltiplos de 45? 45 vezes 0, 0. 45 vezes 1, 45. 45 vezes 2, 90. Oxi! 90. 45 vezes 3. Ah, professora, aí já deu branco, né? Então, vamos fazer aqui embaixo. Quanto que é 45 vezes 3? Faz o rascunho, não tem problema nenhum, gente. 45 vezes 3, ou você pega o 90 e soma 45, que vai dar 135. Tá aí. Então, bonitinho, olha. Os múltiplos do número 45 são... Gente, eu tô escrevendo, tá vendo que tá bem caprichado? Porque é importante deixar a resposta assim. Os múltiplos de 45 são o 0, o próprio 45, o 90, o 135 e 3 pontinhos, porque o conjunto dos números múltiplos de 45 é infinito. Certo? O que a gente aprendeu com esse exemplo, então, né? Que é a pergunta que o problema faz ali, se eu não me engano. Com esse exemplo, aprendemos que, primeiro, o 0 é múltiplo de todos os números. Então, vamos escrever aqui, ó. O 0 é múltiplo de todos os números. Qual outra coisa que a gente aprendeu? Que todo número natural, né, é múltiplo dele mesmo. Então, vamos escrever aqui, ó. Todo número natural é múltiplo de si mesmo. Certo? Outra coisa que eu falei em toda a resolução, né? A sequência dos múltiplos é infinita. A sequência dos... Tá. Por que a sequência dos múltiplos é infinita, né? Porque existem infinitos números para a gente multiplicar, né? Ali, ó, a gente fez só 4, mas eu poderia continuar, né? Porque eu fiz até aqui em cima, ó, 15 vezes 3. Peraí, gente, deixa eu subir essa tela. Aqui em cima, ó, vezes 0, vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Existem infinitos números, né? Por isso que a sequência dos múltiplos é infinita. Porque existem infinitos números para se multiplicar. Agora eu vou fazer 2 exemplos aqui da apostila, né? Já fiz exemplo 2, agora eu vou fazer o exercício 3. E o exercício 3 diz assim: escreva a sequência dos números pares. Lembra, gente, o que são números pares? São números terminados em
0, 2, 4, 6, 8. Então, eu vou escrever aqui. Começo com 0. Não vou escrever muito, não, né? A gente já sabe que é infinito. Vou escrever alguns. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e assim por diante. Essa é uma sequência de múltiplos de qual número? Gente, essa aí é a tabuada do 2, não é? Então, é a sequência do número 2. Do número 2. O número 383 é um múltiplo de 2? Por que não? Quem sabe responder isso? Não, pois ele não é um número par. Lembra? A gente já falou isso. Para ser número par, o número tem que ser terminado em 0, 2, 4, 6 e 8, né? 383 não é um número par, então ele não pode fazer parte dessa sequência, né? E o último que eu vou fazer, que é o exercício 4. Um despertador digital tem a opção de soneca. Soneca é aquela que se aperta, daí depois de 5 em 5 minutos toca de novo, se aperta a soneca de novo, e aí daqui de 5 em 5 minutos de novo. Com ela é possível acionar o alarme de 7 em 7 minutos por até 5 vezes. Quais horários o alarme despertará se for ajustado para tocar às 6 horas e 45 minutos? Esse problema aqui, gente, eu vi duas maneiras de resolver. Eu vou fazer a primeira, que eu acredito que é a que vocês fariam. Depois vocês me contem se eu falei certo ou não. Vocês fariam o seguinte, vocês colocariam a hora aqui, 6 horas e 45 minutos, certo? Aí vai tocar daqui 7 minutos. Então, 6 horas e 45 minutos, depois de 7 minutos, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar 7 minutos. Então, 6 horas e 45, então ele vai tocar 6, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Ele vai tocar 6 horas e 52. Eu acho que vocês fariam assim, certo? Depois, mais 7 minutos. Aí ele vai tocar 6 horas, 52, 53, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 59. Tá vendo que eu tô somando, gente? Tô somando assim, contando, mas vocês podem fazer de cabeça, né? Todo mundo sabe fazer essa continha básica aí. Quantas vezes ele pode despertar? 5. Então, vamos lá. 6 e 59. Aí, ele vai para 7 e 6. 59. 7 horas, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá, fiz com pressa. Mentira, 6, tá certo. E por último, ele vai despertar 7 e 6. Mais 7, 13. Ele vai despertar 7 e 13, certo? Eu acredito que vocês fariam assim. É um raciocínio. Tá certo? Tá certíssimo, né? O importante é acertar. Lembra, muitos exercícios de matemática, a gente usa o raciocínio lógico, né? A gente tem o trabalho de fazer aqui, que a gente foi fazendo um por um, mas não tem problema. Então, tá aqui, ó. São esses horários que o despertador vai tocar. Outra maneira que a gente podia fazer, se ele toca de 7 em 7 minutos, a gente poderia pensar assim. Ele acabou de tocar, que é 6 e 45. Depois ele vai tocar 7 minutos depois dos 6 e 45. Depois ele vai tocar 14 minutos depois do horário inicial, que é os 6 e 45. Ele vai tocar 21 minutos. Depois ele vai tocar 28 minutos do horário inicial, ó, que é os 6 e 45, que é quando ele começou.
Tá vendo? E aí, a gente tem aí os múltiplos de 7, né? Porque quando você lê esse exercício, você pergunta, nossa, mas onde que entram os múltiplos nessa história, né? Então, você pode pegar aqui do horário referencial, que é o 6h45, ele vai tocar depois de 7 minutos, 14 minutos, 21 minutos e 28 minutos, né? Então, a gente poderia ter perguntas mais ricas para esse problema. Tipo assim, na sexta fez quantos minutos se passaram desde as 6h45? E aí, em vez de a gente fazer tudo até chegar na sexta, a gente podia ir pelos múltiplos e só acrescentar os minutos no final. Tá certo, gente? Fica a dica aí para vocês. Agora, eu gostaria muito que vocês abrissem a apostila na página 42 e fizessem esse exercício aqui, ó. Que é o exercício 42, perdão, exercício 5 da página 42. É um exercício que você pode usar a calculadora. Ela tá falando bonitinho os passos que tem que seguir, né? Façam esse exercício e depois vocês me contem o resultado, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima aula.